entrou aí, Sou? Não, mas o meu lá na pauta eu clico. Aqui, ó. Não fez essa coisa. Jailson. Osvaldo entrou. Aqui a gente fica. Bom dia. Bom dia. Só tinha aula segunda e quarta-feira. Você viu? Eu coloquei só para funcionar, mas eu nem sei o que está falando. Não, porque eu tô. Nossa, peraí. Dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Escola Taeca presente, junto com os professores. Bom dia a todos. Bom dia. Bom Que dia. bom vê-los novamente. Bom dia. Bom dia. Deixa eu organizar aqui. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Foi bom. Escola Alfredo Machado, presente com os professores. Cidade, tudo bem? Bom dia, Tudo pessoal. bem, e você? Bom dia. Bem também.
Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, professores de Isaacs presentes, tá? Obrigada. Professores da Jacinto, todos presentes aqui também, companheiros. Obrigada a todos pela presença. Bom dia, pessoal. Escola José Philips, estão todos presentes. Todos presentes usando um link Obrigada, só. Roberta. Ana, bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? É Tudo. uma alegria estar aqui com vocês de novo, gente. Mais um ano, né? Um ano de ATPC se iniciando. Bom, pessoal, vamos dar início, então. Eu gostaria que todos fechassem o microfone. E eu fico tão contente de começar novamente com vocês aqui. Mais um ano com a pandemia, infelizmente, né? É difícil para todos. Um ano que novamente a gente vai ter que se reinventar. Não sei cedo, agora um pouquinho mais tarde, mas vamos que vamos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre três que estão super ligados um ao outro. Mas antes de dar início, eu quero apresentar para vocês a minha companheira. Esse ano eu ganhei um reforço, graças a Deus. Então, eu estou agora com a Milena. Quero apresentar para vocês a Milena. Depois eu volto a falar com vocês. Milena, passa a palavra. Bom dia a todos. Eu sou a nova TCNP de Matemática, Milena. Hoje eu vou ficar com vocês no suporte aqui, tá? Alguma dúvida que vocês tiverem, eu vou estar lendo e vou estar passando para a Ana Laura e para a Claudineia. E espero ajudar vocês de alguma forma. Obrigada. Passo para você, Ana. Obrigada, Milena. Então, sejam todos bem-vindos novamente. Nós vamos dar início, porque eu não quero, me estender muito. Eu vou fazer a primeira parte, que fala sobre planos de ensino. Vamos ver se vai compartilhar aqui. Espera aí. Compartilhou? Não. Ainda não. Vamos de novo. Compartilhar. Agora foi. Eu vou desligar a minha câmera, que assim fica melhor, tá bom? Vou pedir para todos deixarem os microfones fechados. Caso queiram falar alguma coisa, se expressar, fiquem à vontade. Vocês sabem que vocês podem perguntar a qualquer momento. A Milena e a Claudineia vão ficar no suporte enquanto eu estou falando. Depois, quando a Claudineia for fazer a parte dela, aí eu fico no suporte junto com a Milena, tá bom? Só que a Milena pode também falar a qualquer momento. Uma ajuda a outra. Certo? Então, qual que é o objetivo de hoje? Estudar a organização desses três temas aqui. Plano de ensino, plano de aula e roteiro de estudo. Então, o que a gente colocou? Que o roteiro de estudo é do aluno. E os outros dois? É do professor, tá bom? Então, vamos lá. Plano de ensino é o documento elaborado pelo docente que contém sua proposta de trabalho ao longo de todos os bimestres do ano, por componente curricular específico. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Todo mundo... Não mudou a tela para vocês? Mudou? Vocês estão vendo o plano de ensino? Está escrito aí, Sim. O plano de ensino é o documento elaborado, certinho? Sim. Então, tá bom. Então, o que eu quero dizer com isso? Plano de ensino, para quem já está na rede há muitos anos, é aquele documento que a gente faz baseado no currículo. Nós sabemos que o nosso currículo está mudando.
O fundamental ele já mudou por completo, né? O ensino médio, Então, de o, plano de ensino, viu? alguém quer falar sobre o plano de ensino? Está aparecendo para vocês? Está sim. Está sim. Está sim. Tá, muito obrigada. Então, voltando. O plano de ensino é o documento elaborado pelo docente no decorrer do ano, para os 4 bimestres, baseado no currículo paulista. Nós temos no fundamental o novo currículo paulista. E para o ensino médio, da primeira série do ensino médio, a gente já tem o novo, que é o currículo em ação, que está sendo implementado esse ano. E para a segunda série e terceira série do ensino médio, a gente tem o São Paulo Faz Escola, tá? Então, não pode deixar de fazer. Ele é bimestral, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Então, lá a gente coloca o quê? As habilidades bimestrais. O plano de ensino deve prever os seguintes elementos: os dados de identificação, objetivos, competências, habilidades, metodologias de ensino e a avaliação. O plano de ensino deve estar articulado com o PPP. E o que é PPP, Ana? É o Projeto Político Pedagógico da escola. E o plano de gestão, da onde? Da escola. O plano de gestão, ele envolve os aspectos administrativos e pedagógicos, tá? Operacionalizando e gerenciando o PPP. Então, podemos dizer que o plano de gestão é o documento que vai avaliar periodicamente os objetivos e as metas do que você colocou lá no plano de ensino. Se você colocou lá habilidade tal, um objetivo tal, a metodologia tal, foi cumprido? Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com o que você coloca no plano de ensino. Bom, ele é flexível. Quando eu digo flexível, quer dizer que pode ser modificado, tá bom? E o que vai dentro de cada ponto desse? Dados de identificação, objetivo, competência, habilidade, metodologia de ensino e avaliação. O que vai dentro de cada um desses? Então, vamos explicar cada um desses, tá? Tá demorando um pouco para passar a tela, né? Vamos ver se passa. Passou? Passou a tela ainda. Bom. Eu vou parar o compartilhamento e vou compartilhar de novo. Porque tem professor falando que tá ruim, né? Vou interromper. Peraí, gente. Vou começar de novo. Tá? Acontece. Ontem deu o mesmo probleminha. Bom dia. Ó, os microfones estão cortando e quem está usando o celular não está vendo o compartilhamento de tela, tá bom? Uhum. Bom dia. Por isso que eu interrompi e vou compartilhar novamente, tá?
Claudineia, compartilha pelo seu, por favor. Nós vamos trocar de computador aqui, tá, pessoal? Estou na tela 5. Mas você retoma a 4, por favor. Vocês estão vendo a tela? Compartilhou? Eu vou passar, tela 5. Passou, não, né? Sim, agora nós estamos. Agora ok, né, pessoal? Bom, vamos dar continuidade, então. Na tela 4, que é essa daí, né? Estava falando que o plano de ensino ele tem os seus elementos. Tá bacana? Legal, gente. Desculpa, tá? Aqui na diretoria tá dando uns probleminhas de internet. Então, beleza. Então, vamos lá. Aí ele fala dos elementos. Vou falar um pouquinho de cada elemento. Próxima tela, por favor. Tela 5, por favor, Claudineia. Então, nos dados da identificação, tem que ter o nome do professor, o componente curricular, ano série, carga horária do componente, tudinho tem que ter. Então, vamos lá. Carga horária, tenho lá 6 aulas semanais. Quanto dá isso no bimestre? Tanto, tá bom? Não pode deixar de colocar. Próxima tela. Objetivos. Construído em formas de frases que iniciam com verbos. Os objetivos, ele é fácil, né? Porque quando a gente vai lá pegar as habilidades, ele já começa com um verbo. Então, criar, identificar, descrever, classificar, definir, reconhecer. E isso é bom para nós, quando nós vamos colocar no quadro, na lousa. Procura não utilizar verbos genéricos, como compreender, entender. Tá bom? Próximo. Metodologia. As atividades propostas devem corresponder aos objetivos da aula e ao desenvolvimento de competências e habilidades. Então, a gente vai dar exemplos de metodologias. Próximo. Então, como que eu vou fazer para desenvolver aquela habilidade? Próxima tela. Então, eu posso utilizar aula invertida, produção de mapas conceituais, produção de texto, de vídeos, desenvolvimento de projetos, aulas expositivas, iniciação científica, resolução de problemas, rotação por estações, estudo de caso. E nós, hoje, no híbrido, o que a gente está usando muito? E no remoto, o que a gente usa muito? A aula invertida. Usamos bastante a aula invertida, né? Está sendo bem utilizada. Pode passar. E não pode esquecer que tem que ter como eu vou avaliar. Tudo que eu dou, eu tenho que avaliar. É importantíssimo que esse aluno seja avaliado, certo? Ele sempre espera um feedback. Porque se você não der o feedback, ele não vai saber onde ele errou. Pode passar.
Então, exemplos de instrumentos de avaliação. Entregar exercícios ou atividades propostas, provas, realização de pesquisas e as participações. Passa. Então, aí, o que nós trouxemos para vocês? É um modelinho de um plano de ensino. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas esse daí eu já conheço, é velho. Professores mais antigos vão falar isso para a gente, né? Eu acho que tem um monte de gente que já conhece esse modelo. Tá faltando o que em cima? O cabeçalho, né? O nome da escola, o nome do professor. Isso daí vai de cada escola, cada unidade escolar. Cada um vai fazer o seu. Certo? Essa parte é da escola. Aí a gente está dando exemplo de como vai ficar o plano de ensino. Então, eu tenho o bimestre. Volta na outra tela, por favor. Isso. Então, eu tenho componente curricular. No caso aí, está geografia. O ano série. Daí eu tenho o bimestre. O que a gente tem hoje? A unidade temática. Não pode deixar de colocar. Aí a gente tem a habilidade, o objetivo daquela habilidade, a metodologia e a avaliação. Ah, então eu vou fazer um copia e cola. Cuidado com copia e cola, tá? Cuidado com copia e cola, porque depois do plano de ensino, você vai utilizar o plano de ensino para outra coisa. Bom, e esse ano, né, que a gente está trabalhando com pandemia? Eu tenho as habilidades essenciais. Tem que ir para o plano de ensino, Ana? Tem. Então, aquela tabelinha lá de habilidades que vocês receberam agora no planejamento, no início do ano, que contém as habilidades essenciais, ela também tem que estar aqui. Ela já veio separada por bimestre. Então, você tem que colocar as habilidades essenciais aqui, no seu plano de ensino. E para matemática, que tem o aprender sempre? Eu tenho que colocar as habilidades do aprender sempre no meu plano de ensino? Tem que colocar as habilidades do aprender sempre no plano de ensino. E aí você tem que colocar tudo mais. Unidade temática, habilidade, objetivo, metodologia e avaliação. Tá? Tem que discorrer tudo certinho. Alguma dúvida sobre o plano de ensino? Ele é bimestral, tá bom? Ficou dúvida sobre o plano de ensino? Ele vai ficar bastante extenso, né? Ele vai ficar. Tá? E ele vai ser bimestral. Então, faz o primeiro bimestre. Depois que vai fazer o segundo, ele já não é mais anual, tá bom? Lembra que a gente fazia para o ano inteiro? Vocês lembram disso? Quem lembra? Agora ele é bimestral. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Ana, aqui no chat também não tem nenhuma pergunta, tá? Tá bom. Obrigada, Milena. Como ele vai estar bastante extenso, ele pode ser só virtual ou vai precisar imprimir? Então, essa parte da impressão... Milena, você está com o microfone aberto. Desliga, por favor. Essa parte de impressão ou virtual, conversa com o coordenador e com o gestor e eles perguntam para o supervisor, porque ele é homologado, tá? O plano de ensino. Se ele for homologado pela sede, se vocês puderem ficar com ele só virtual, tudo bem. Respondi, entendeu?
Diego, você quer falar? Oi, Ana. Sim, eu tenho uma dúvida. Pois não. No caso do programa aqui no Ensino Integral, a gente não faz o plano de ensino, é o guia de aprendizagem. Sim. Isso mantém ou nós teremos que fazer mais este documento também? Diego, fala com o seu supervisor sobre a sua especificidade de CPI. Ok. Obrigado. Obrigada. Mais alguma dúvida? Não? Ok, então. Vou passar para o plano de aula, tudo bem? Então, vamos lá. Plano de aula. Plano de aula é o roteiro para apoiar o professor, certo? Então, vamos refazer uma volta aqui, retrospectiva. Eu fiz o plano de ensino, tá lá, para o bimestre, ele é bimestral. Fui lá, li o currículo, montei meu plano de ensino e agora eu vou fazer meu plano de aula. O plano de aula é do professor, ele não é do aluno, certo? Aí o plano de aula, ele é essencial considerar o quê? As habilidades essenciais do ciclo 2020-21, o perfil do estudante, incluindo a fase de desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Por que a gente fala sobre isso? Porque eu tenho aquele estudante que já posso avançar e aquele estudante que eu não vou avançar, que eu ainda tenho que recuperar. Os resultados da avaliação, os recursos, quais as avaliações, gente? Deixa eu parar um pouquinho aqui. Eu tenho a DR do ano passado, né, no final do ano. Eu tenho a AP, está vindo avaliação, tem as sequências digitais. Muitos de vocês deram avaliação diagnóstica agora na entrada, para conhecer os seus alunos melhores. Tudo isso são resultados que vocês têm. Vocês conhecem seus alunos. Aí eu tenho que levar em consideração os recursos didáticos disponíveis. Então, o que eu tenho? Tenho o currículo em ação. O que é o currículo em ação? É o currículo do 6º, 7º, 8º, 9º e 1º. É o caderno do aluno lá, ó. 6º, 7º, 8º, 9º e 1º. Primeira série do ensino médio. 2ª e 3ª série do ensino médio continua sendo São Paulo Faz Escola. Certo? Aí eu tenho Aprender Sempre de matemática e língua portuguesa, do 6º ano à 3ª série do ensino médio. Depois eu tenho que levar em consideração as diferenças entre as turmas. Por quê? Eu tenho 2 turmas de 6º ano, vamos supor. Essa turma do 6º ano é diferente da outra turma. Vamos supor que eu dei a prova, uma avaliaçãozinha de inicial. Coloquei lá 4 habilidades. A turma A conseguiu atingir bem ali apenas uma habilidade. A turma B atingiu bem 3 habilidades. Então, eu já posso avançar mais com a turma B. A turma A, eu ainda tenho que reforçar. Então, o meu plano de aula para uma turma e para outra não será igual. Eu não posso pensar igual, porque senão eu nunca vou recuperar minha turma. Eu nunca vou conseguir deixar os 2 nivelados. Entendeu? Eu nunca vou deixar eles em pé de igualdade. É assim que a gente recupera aluno, vendo em turmas, né? Vendo onde eles estão e o que eu tenho que recuperar. Certo? Então, o plano de aula ele não pode ser igual. Quando a gente fala que eu vou fazer o mesmo plano para o 6º ano, A, B, C e D. Não dá, gente. Não dá. Isso daí é que nem filho, né?
Eu falo que eu tenho 3 filhos. Na realidade, eu tenho um só da minha barriga, tá? Mas eu tenho mais 2 de coração. Eu não posso, por exemplo, tratar os 3 da mesma maneira. Senão eu vou arrumar uma confusão. Arrumo confusão rapidinho. Cada um a gente tem que tratar de uma maneira. Um é diferente do outro. E a sala de aula é a mesma coisa. Se a gente não tratar dentro do que está, das diferenças deles, a gente não vai conseguir suprir as dificuldades deles. Tá? As habilidades essenciais têm que ser trabalhadas. Ontem eu recebi uma mensagem assim, mas o plano de ensino vai colocar a todas as habilidades do currículo, mais as essenciais e mais aprender sempre? Tudo isso? Mas a gente está trabalhando com o centro de mídias. Aí parei e pensei, só com o centro de mídias? O centro de mídias só está em matemática, no caso. O centro de mídias só está abordando aprender sempre. Tá? Ensino médio, são 2 aulas por semana. As outras 3 aulas faz o quê? Trabalha-se habilidades essenciais do currículo. Tá? Então tem que trabalhar. Tem que estar lá no plano de ensino. Tem que estar lá. Então, qual que é a nossa sugestão aqui do plano de aula? Nós estamos dando uma sugestão. Até agradeço, tá? A escola Alfredo, e eu peguei a ideia deles, o quadro. A Felicidade está aí até para ver que a ideia inicial foi deles. Obrigada, viu, Felicidade? Então, o plano de aula aqui é uma sugestão quinzenal ou mensal que a gente está dando. Quem que decide se é quinzenal ou mensal? Vocês da gestão, junto com os professores. E também tem que ver a especificidade de cada turma. Certo? Ele é flexível, você pode mudar também. Certo? Se você precisar mudar no meio do caminho, você pode adequar. Lembrando que o plano de aula é do professor, não é do aluno. Ah, é da coordenação? Também, se a coordenação pedir uma cópia, mas o professor tem que ficar com uma cópia também, porque do plano de aula dele vai sair o roteiro de estudo do aluno. Não adianta nada ele fazer um plano de aula e ele entregar para a coordenação e não ter base do que ele vai fazer para o aluno, tá? Então, ele tem que ficar com um para ele. Então, tu vai lá o nome da escola, bem simplesinho, ó. Nós colocamos mensal, por quê? Porque, de repente, ele faz pro mês inteiro, fica mais fácil para ele. Coloca-se habilidade, escreve habilidade, coloca a metodologia, a semana aqui, a quantidade de aula que ele vai utilizar para aquela habilidade, o recurso, né? Ele vai usar lá a aula do YouTube, a SAI, informes, e aqui a avaliação. Também ele pode utilizar um forms para avaliação, pode utilizar o engajamento do aluno, o que ele quiser aqui. Então, ele tem que contemplar, se ele tem 6 aulas semanais, ele tem que fazer um plano de semana para 6 aulas. Mas não cabe aqui, Ana, colocar 6 aulas. Eu posso estender esse quadro por quanto eu quiser. Eu posso colocar uma habilidade, tá? Para 2 aulas aqui, da semana do dia 15 ao dia 19. Posso colocar uma outra habilidade aqui, da semana do dia 15 e 19, para 4 aulas. Posso estender o meu quadro com a mesma habilidade que está aqui, para mais 4 aulas. Se eu achar que é pertinente eu trabalhar mais 4 aulas com aquela mesma habilidade. Por quê? Porque tem habilidade que a gente precisa demorar mais. Eu posso desmontar uma habilidade, tá? Tome muito cuidado com isso, porque de repente você coloca aqui resolver e elaborar. Coloca aqui 2 aulas.
certo? E na próxima aula você já passa para outra habilidade. Bom, aí eu pergunto para você, o aluno atingiu isso? Ele resolve e elabora? De repente ele só resolve. Então fica melhor você colocar a habilidade resolver para 2 aulas. Aí na outra semana você coloca elaborar, escreve ela. E uma próxima vez você junta ela inteira e coloca mais 2 aulas para consolidar essa habilidade. Muitas vezes a gente acha assim, eu trabalhei aquela habilidade, mas ele não atingiu no IDEB, no SARESC. Ele não atingiu, mas a gente só trabalhou um pedaço dela. A gente só trabalhou o resolver, ou compreender, o elaborar ficou para trás, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o restante dessa habilidade. Tudo bem? Parece ter uma pergunta, deixa eu ver. A Sheila, concordo plenamente com você, mas na situação atual fica difícil analisar o conhecimento de cada aluno individualmente. Sim, concordo, Sheila. Ou da sala no geral, pois estamos sem alunos em sala. Só nesse caso, os planos estão sendo iguais. Sheila, quando você... Penso eu assim. Vou te responder o meu pensamento. Mesmo eles não estando em sala, você não dá aula para eles todos juntos. Você está dando aula separado, certo? Então, você está dando aula um dia para o 6º ano A, um dia para o 6º ano B. Então, eles são diferentes. Você consegue ter uma visão de como está o andamento, né? Agora, se você achar que eles estão numa igualdade, aí tudo bem. Quem tem que analisar isso é o professor, tá? Acredito que isso daí é a visão do professor. É a mesma coisa aqui, a quantidade de aula que o professor vai utilizar no plano dele. Eu não posso nem exagerar, nem colocar menos. Eu não posso deixar faltar demais a aula e nem sobrar demais. Por isso que se chama plano. Você tem que planejar, sentar e estudar. E o aluno a gente também tem que olhar. Individualmente, tenho certeza que a gente não vai conseguir fazer essa análise. Mas da sala, no geral, quem está participando, a gente consegue mesmo remotamente, né, ter essa análise de quem está participando. Porque se eles estão participando, você tem como analisá-los, tá? Mais alguém? Muito obrigada pela participação, Sheila. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não? Bom, então eu vou passar a palavra para a Claudineia, e a Claudineia vai dar sequência à parte dela aí, tá bom? Obrigada a todos. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu quero dizer que é um imenso prazer estar aqui com vocês, tá? No dia de hoje, pessoal aí da área de matemática e ciências da natureza. A minha parte aqui, dando sequência à fala da Ana, nós vamos conversar um pouquinho sobre o roteiro de estudo. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Tudo ok? Então tá bom, acho que sim, né? Acho que o som tá bom. Qualquer coisa vocês colocam aí no chat. Então, como eu disse, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o roteiro de estudo. O roteiro de estudo, que é o quê? O que o professor prepara para orientar o aluno com base na aula dele, né? Então, como a Ana já vinha falando, a gente tem lá o plano de ensino, aí do plano de ensino nasce o plano de aula, e a partir do plano de aula, o professor monta para o aluno o roteiro de estudo que ele vai entregar, ou vai postar lá no Classroom, ou vai enviar para o estudante para nortear sobre a aula, né? Principalmente agora nesse momento remoto, ele tem sido muito utilizado.
Para a gente dar início aí a nossa conversa sobre o roteiro de estudo, eu vou postar no chat para vocês um link que tem 2 roteiros de estudos, tá? Vocês vão perceber, a gente já até mandou anteriormente o material, que são roteiros da área de ciências humanas, 2 roteiros de geografia, né? Eu vou colocar no chat, a gente fez essa ordem inversa, justamente... a Ana Laura vai colocar, ela vai pôr o link, tá? Para ir adiantando aí, ela vai ficar no suporte, ela vai colocar aí para vocês. São 2 roteiros, tá? A gente fez essa ordem inversa. Na terça-feira nós analisamos roteiro de ciências de linguagens, perdão. Na terça-feira a gente analisou de linguagens. Na quarta, que era TPC de linguagens, a gente fez uma análise de roteiros de matemática. E hoje a gente está analisando os roteiros de ciências humanas. A gente fez essa ordem inversa aí para ficar mais legal, mais dinâmico, enfim, a gente poder ter um olhar aí diante de outros componentes também, tá? Então, a Ana, acho que já deve ter colocado aí no chat para vocês, tá? Roteiro 1, roteiro 2. Nós vamos dar uma pausinha aí de uns 10 minutos para vocês darem uma olhada nos 2 roteiros, tá? E aí vocês vão previamente depois colocar no chat a opinião de vocês. Qual é o roteiro que, na opinião de vocês, está mais adequado para o aluno? Ele está mais assim de encontro com o que seria ideal, né? Não que exista um ideal, mas que estaria mais próximo aí de estar aí na linguagem do aluno, para o aluno entender melhor, tá? Então, vocês fazem uma análise e colocam aí no chat, que aí a gente vai conversar um pouquinho depois, tá? Uma pausa aí de uns 10 minutos, dá tempo aí de tomar uma água também, tá, pessoal? Aí daqui a pouquinho a gente já volta. E sem musiquinha do Centro de Mídias, hein, gente? Pelo amor de Deus.
Pessoal, voltando, nós observamos que tem várias contribuições no chat, aí o pessoal colocou aí a maioria o roteiro 1, né, como, digamos assim, o que está mais viável para o aluno. Claro que não, os dois roteiros são bons, os dois são adequados, tudo depende aí do objetivo, né? Mas de acordo aqui com a proposta da SEDUC, a gente tem alguns elementos que vai nortear aí essa construção do roteiro. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou explanar para vocês agora o passo a passo de elaboração de um bom roteiro, e aí, quando eu terminar, nós vamos voltar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esses dois roteiros, tá? Então, vamos lá. Então, o que é o roteiro de estudo, né? O roteiro de estudo, ele é elaborado para quem? Para o aluno. Então, a gente tem que pensar no aluno, na turma que a gente tem, quais são os objetivos que o professor quer atingir, que tipo de atividade ele quer trabalhar, né? Aí, agora, nesse período remoto, nós estamos fazendo de acordo com o Centro de Mídias. Então, a gente sempre vai ter esse olhar lá para o Centro de Mídias para poder elaborar o roteiro e pensar lá no aluno que a gente tem e na turma que a gente tem, né? Então, o roteiro de estudo, ele nasce do plano de aula e ele tem que ser voltado para a turma, para o aluno, numa linguagem que o aluno entenda, de acordo com o que o professor quer trabalhar com aquele aluno e sanar aquelas dificuldades, aquela habilidade, enfim, a proposta da aula. Então, o roteiro de estudo, qual que é a estrutura dele, né? Ele tem que ser um roteiro que leve o aluno a pensar, que proponha atividades investigativas, né? Que ele tenha esse foco e que ele também seja embasado, assim, pensando agora nesse contexto de pandemia, pensando que a gente tem um número de alunos na escola, né, reduzido, que é de rodízio, e outros em casa, né, que tem que e aí vice-versa, ainda é focado num estudo mais autônomo, então às vezes precisa de mais orientação com o aluno, já que ele não tem o professor ali a todo momento, né, para estar orientando ele. Então ele tem que ser pensado dessa forma. Então, ainda pensando nessa estrutura aí do roteiro, é uma sequência de atividades, né, que também deve ser pensada com uma sequência didática, que são as estratégias aí que o professor vai utilizar. Para isso, o professor pode utilizar metodologias ativas, né, como a Ana falou anteriormente, a sala de aula invertida, aí vai depender, a gente tem aí inúmeras propostas de metodologias ativas, vai depender do que o professor, da criatividade do professor, do que o professor quer, né, no caso. Mas um roteiro, ele tem que incentivar o aluno a pensar e ele tem que ter uma proposta bem definida para o aluno entender também o que o professor espera, né? Tem que ser um roteiro bem dialógico, né? Um roteiro que tenha ali as orientações pertinentes para o aluno entender, um percurso ali para o aluno ir caminhando, ir passando por esse roteiro e tenha um nível também de dificuldade de acordo com a turma, com essas atividades investigativas aí, como a gente falou, para o aluno pensar. E pensando aí nesse contexto também de pandemia, né? Que um estudo autônomo e num número reduzido de alunos, que uma turma está na escola e a outra turma está em casa. Então, a gente, quando vai elaborar um bom roteiro, qual que é a proposta que a SEDUC traz aí que um roteiro precisa ter? Ele tem que ter um título, né? Ali, um título que chame a atenção do aluno, né? Um título atraente, com uma boa pergunta ali que o aluno, na hora que ele já bate o olho, ele já desperta uma certa curiosidade. Então, aqui no slide, a gente tem algumas propostas de títulos, né? Você sabia que, aí vai depender do tema, né? Vamos supor que é um tema assim, interessante, tenta trazer para a realidade do aluno, trazer para a realidade nossa, né? Que o aluno faça essa associação no título e ele veja que ele pode trazer aquele conteúdo para a realidade e ele consiga, né, ficar aí com a curiosidade aguçada para saber o tema daquela aula, para saber o que vai ser tratado naquela aula. E se tal coisa fosse assim e não como é? Por que tal coisa é feita desse modo? De onde veio tal ideia, né? São sugestões aí de títulos para chamar a atenção do aluno. Um
bom roteiro também, né, de acordo com a proposta, tem que ter uma introdução. O que seria essa introdução? Um pequeno texto inicial que situe o aluno, contextualize ali a proposta daquele título, ou mesmo até responda, de certa forma, aquele título que você colocou anteriormente lá, para ser atrativo para o aluno. Essa introdução ela pode vir ali meio que respondendo, situando o aluno do que aquele tema vai ajudá-lo, do que aquela aula vai tratar, fazendo esse tipo de introdução, e a proposta é que essa introdução ela seja numa linguagem simples, direta, né, que destaque para o aluno os principais aspectos mais relevantes que vão ser abordados ali no roteiro. Então, seria uma breve contextualização para o aluno, tá? Que pode também estar respondendo aquele título sugestivo lá do início. Para essas etapas de elaboração desse roteiro também, tem a sugestão também de uma proposta que deve ser a partir de uma situação problema, né? Talvez também para aí instigar o aluno, né? Chamar a atenção dele. A partir dessa situação problema, vai estimular os alunos aí o pensamento crítico, reflexivo do aluno, certos questionamentos aí nas primeiras propostas da aula, né? De acordo com o tema da aula, com a metodologia, que sejam propostas aí que partam de uma situação problema, e também que estabeleça relações, né, com a realidade, como eu falei, para o aluno trazer para o contexto dele e, de alguma forma, ele ter mais interesse aí para essas atividades, para esse roteiro. Às vezes são coisas simples, não precisa ser nada bem elaborado, tudo vai depender do que o professor quer atingir, às vezes até o menos é mais, né? Não precisa, às vezes, o roteiro, a gente vai evidenciar aqui depois nos roteiros, que tem um muito bem elaborado, um deles, né, como a gente falou, que tem todo o passo a passo, até um pouquinho extenso, às vezes nem precisa de tudo isso, às vezes com coisas mais simples o professor já consegue fazer tudo isso. Esse roteiro também, ele pode ser composto aí, elaborado por fases, né, de níveis de dificuldade, né? Na fase 1, pode ter uma proposta de sugestão de uma pesquisa para o aluno se aprofundar mais no assunto. Ele pode ter uma proposta de um vídeo ali junto com o texto introdutório para situar o aluno sobre o tema, né? Então, seriam, assim, sugestões que tragam aí essa proposta aí para lançar essa situação problema para o aluno, para colocar o estudante, de alguma forma, ali em contato com o objeto de conhecimento e com o tema que vai ser tratado no roteiro em questão da aula em questão, né, do tema que o professor quer trabalhar. E a fase 2, que também é uma proposta de atividades que promovam uma familiarização com o novo conhecimento, né, com essas situações e diferentes contextos que vai ter o tema. Por exemplo, trazer propostas que aquele conteúdo vai ser situar o aluno, né? Olha, isso você vai poder usar aqui, isso acontece assim. E aí o professor também vai usar da criatividade dele por meio de metodologias. Às vezes, com uma metodologia ativa, ele consegue fazer essa proposta da fase 2, né? Ele atrela aí a metodologia com o objeto do conhecimento e consegue fazer essa ligação para trazer essa fase 2 aí bem elaborada para o aluno. Então, assim, o roteiro, ele é muito... Eu falo que ele não é engessado, né? O próprio material, ele não é engessado. A gente pode trazer propostas aí, trabalho com as competências socioemocionais. Eu não vou dizer que tenha um roteiro ideal também, né? Eu acho que tudo vai depender aí da proposta e do objetivo do professor. Agora nós vamos voltar, pessoal, lá para a proposta dos roteiros, tá? E a gente vai conversar um pouquinho. Nós observamos aí no chat que a maioria de vocês colocaram que o roteiro melhor, sim, né? Eu digo que os dois roteiros estão bons, mas que o roteiro mais de acordo aí com as propostas é o roteiro 1. Realmente é o roteiro 1. Vocês querem comentar alguma coisa? Pode levantar a mãozinha, falar. Tem algumas contribuições no chat também, a gente viu. Milena, você quer ler para a gente alguma das contribuições aí do chat, por favor? Para socializar com o pessoal?
Aqui tem um comentário falando assim, didaticamente, o roteiro 1 fornece informações que levam o aluno a pensar, ser protagonista e responder às questões, porém não condiz com nossa realidade atual. A Fernanda diz que o roteiro 1 se enquadra. Pessoal, foi o que eu disse. Nada é engessado, né? E assim, nós não podemos dizer que tenha um roteiro ideal. Essa proposta de elaboração do roteiro, nós partimos aí das propostas de formação da SEDUC, e eles consideram esses passos assim sugestivos, passos importantes para a elaboração do roteiro. Aí vai depender da autonomia do professor, de cada realidade da escola, de cada realidade de turma, como a Ana Laura falou muito bem lá no começo, né? E muitas vezes até de cada aluno. Muitas vezes são vários alunos na classe, vai ali do trato com cada um, né? E vai de acordo com cada realidade. Então, aí é o professor que vai ter esse discernimento, que vai ter essa criatividade, que conhece o seu público, que vai poder estar elaborando. Mas tem elementos que ajudam, né, nessa criação. Por exemplo, um título sugestivo para o aluno, para o adolescente, às vezes chama atenção, até para a gente, né? A gente vê lá um título, uma pergunta, que às vezes a gente não conhece, a gente tem curiosidade de querer saber mais, de pesquisar mais. As fases do desenvolvimento do roteiro também. Então, assim, são passos a passo que às vezes a gente não pode desconsiderar. O Diego mesmo colocou aqui, ó, o roteiro 1 é bem mais completo, trazendo 2 aspectos importantes que o 2 não traz, que é a autoavaliação do aluno e os links, ao final apontados como sugestão para aprofundamento, né? Então, ele já dá essa autonomia, esse protagonismo para o aluno, certo? Aí, eu tenho um outro comentário que diz assim: ambos têm seus pontos positivos. Trabalha com mais imagens e objetividade. 2, coloca o aluno para pensar e ler mais. Que ele seja o próprio protagonista da sua atividade. Faz com que ele pense mais a respeito. Então, cada um tem a sua opinião, né? Do que é um, do que é outro, certo? Dependendo do nível do aluno, você pode dar o roteiro 2, porque ele está ainda iniciando. Então, você consegue ainda iniciar o aluno o que você quer. Depois, você aprofunda para o próximo. Quando você perceber que ele já está mais desenvolvido, você aprofunda. Então, depende de onde esse aluno está também. É o que a Claudineia falou, não existe o certo nem o errado, tá? Existe você pensar no aluno e pensar na sua sala. Tudo bem? Obrigada. Passo a palavra. Pessoal, nós vamos observar que aí no roteiro 1, que vocês colocaram muito bem aí como sugestão que atende aí ao passo a passo, ele tem essa questão disparadora, ele tem o tema, ele tem uma introdução aí que fala, ó, você já ouviu falar sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Então, quer dizer, ele traz essa proposta aí, como foi abordado aqui nos slides. Ele trabalha com imagens. Vocês vão observar que lá no final também tem até umas sugestões de links com videoaulas para o aluno aprofundar, quando assim ele desejar, né? Em um outro momento. Ele tem o trabalho com imagens, ele tem até uma proposta no exercício 7, para o aluno trazer aí, elaborar desenhos e propostas de desenvolvimento sustentável para anexar. Tem uma proposta lá também, o que você aprendeu, para fazer tipo de uma autoavaliação. Ele tem um passo a passo aí de elaboração que vai construindo o conhecimento do aluno, né? Ele vai aí num passo a passo, bem bacana aí, propondo aí um nível de que o aluno vai avançando, primeiro estimulando a curiosidade, depois a situação problema, propostas de atividades aí,
que, de acordo com a proposta da SEDUC, a gente entende que seria uma boa proposta. E o roteiro 2 também, dependendo da turma, ele talvez não tenha todo esse passo a passo, mas é um roteiro bom, um roteiro que, dependendo da turma, também a gente pode estar trabalhando de acordo, né? Então, não é engessado. O próprio material Aprender Sempre, ele não é engessado, o currículo não é engessado, tudo vai depender da adaptação. O professor ele tem essa autonomia ali, claro, tem que seguir a proposta, tem atividades boas, é bom que siga, né, a proposta, tem o material ali já pronto, né, para a gente usar, mas aí o professor vai adequando também, de acordo com a sua realidade, de acordo com a turma, enfim, do que ele achar, o professor tem essa autonomia. Tá? Mas eu achei bem bacana que vocês colocaram aí o roteiro 1 mesmo, né? A maioria. Foi bem legal, vocês entenderam bem a proposta. E foi muito legal estar aqui com vocês hoje, fazendo esse trabalho, trazendo essa proposta aí dos roteiros, né? Que é um E eu abro a palavra, se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, sobre os roteiros, aí a gente socializa aqui mais, tá? Se não, eu vou passar a palavra para a Sol, que ela vai trazer aí também uma análise de um roteiro da educação especial para nós também aqui, tá? Nesse momento de hoje. Pessoal, alguma pergunta? Deu para entender tudo ok? Antes da Sol falar com vocês, a Ana Laura vai fazer uma participaçãozinha aí, finalizando aí essa proposta nossa, tá? Aí a gente já passa a palavra para a Solange, tá, pessoal? Ana, com você. Pessoal, eu vou encerrar a minha parte já e já vou tirar uma dúvida não, um questionamento que o Diego, uma dúvida, né? Que o Diego levantou sobre o plano de ensino do programa PEI, tá? Eu sei que tem escola PEI que hoje está assistindo aqui. Então, o que eu vou falar não é das escolas regulares. Regulares, plano de ensino. Tudo bem? Estou falando com os PEIs agora. Os PEIs vão aguardar os supervisores se reunirem para conversarem sobre o guia de aprendizagem e os planos de ensino, certo? Eles vão verificar como que fica, como vocês têm um guia de aprendizagem, se esse guia fica como plano de ensino ou se vocês têm que fazer o plano de ensino. Então, é para aguardar. Tudo bem? Isso são para os PEIs. Para as regulares, plano de ensino, certo? Você vai para a minha tela de encerramento, por favor? Então, só para eu fazer o meu fechamento, depois a Sol vai entrar falando um pouquinho sobre roteiro de educação especial. Próxima tela, depois da Solange. Mais uma. Não.
Então, só para fazer o fechamento da minha parte, o que eu quero dizer para vocês é que do plano de ensino sai o plano de aula, do plano de aula sai o roteiro de estudo. Lembrando que o plano de ensino é do professor e da escola, é documento, vai para homologação do supervisor, tá? Desse plano de ensino sai o plano de aula, documento do professor. E do plano de aula sai o roteiro de estudo, que é do aluno. Tudo bem? Então, eu dou por encerrada a minha parte. A Solange vai entrar agora com a educação especial, o roteiro da educação especial. Obrigada, pessoal. Sol, eu vou espelhar a tela aqui para compartilhar o seu roteiro, tá? Viu, pessoal? Vou espelhar a tela para compartilhar o roteiro da Sol e ela vai falar aí um pouquinho com vocês. Bom dia, tá todo mundo me ouvindo? Tá me ouvindo, Claudineia? Sim, Sol, perfeitamente. Vocês estão me ouvindo? Sim? Então tá bom. Bom dia a todos, eu estou aqui hoje na Escola IDENE, vim fazer o acompanhamento e vamos participar aí junto daqui, né? Os professores estão aqui, coordenação, os coordenadores, vão me ouvir aqui ao vivo. Vamos lá, então, pode passar. Não está compartilhando aqui. Vocês estão me ouvindo aí? Sol, aqui está compartilhado na tela das meninas também. O pessoal, vocês estão vendo aí a tela com o roteiro de estudo da educação especial? Tudo ok? Aqui não apareceu nada. Ok. Sim, aqui tá ok. Tá tudo ok, viu, Sol? Aqui não aparece, gente. O que será, Mara? Esperar só um minutinho, que aqui não está aparecendo. Mas assim, enquanto não espelha a tela, né? Vou falando um pouquinho. A intenção de hoje passar para vocês o roteiro da educação especial foi pensando em como acompanhar esse aluno que tem uma deficiência e nem sempre ele participa das aulas, né? Às vezes está fazendo um trabalho remoto em casa, às vezes os pais têm medo de mandar para a escola, e para a gente conseguir fazer o acompanhamento da aprendizagem deles. Aproveitando o momento das meninas que estão nessa formação, que estão na formação dos roteiros, eu peguei uns minutinhos para a gente falar sobre os nossos alunos. Então, vamos ver que o pessoal está vendo aqui o que está acontecendo. Só um minutinho. E que essa não está conseguindo? Não, ela está compartilhando lá a tela para mim, só que não aparece aqui. Será? Hã? Não entendi o que você falou. Será? Tá. Vê para mim, então, o que tem que fazer aqui. Eu não tenho... Porque eu compartilho, mas como eu estou aqui hoje... Mas é você, é ela? Não, elas vão compartilhar lá da diretoria. Já compartilhou, né, Claudineia? Já, Sol, já está compartilhado, o pessoal já está na tela, o pessoal já está vendo. Tá tudo ok. Tá espelhado já. Será que é porque eu estou da escola? Não. Aqui, será? Essa aqui? Não, isso aí é para fechar. Eu vou falar assim, o pessoal tá vendo, depois aqui porque se eu não conseguir visualizar, deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí.
Eu vou tentar entrar pelo celular. O nome é Ana Laura, que está compartilhando. Hã? Aqui, ó. Ana. Sol, eu que compartilhei aqui do meu computador. Ah, você, tá? Claudinei. Claudinei, Eu compartilhei. Agora apareceu. Ah, apareceu agora. Ah, que bom. A tecnologia é assim mesmo. Como que eu coloco maior aqui? Como que eu deixo a tela maior um pouquinho para poder visualizar? Pronto, agora deu certo, né? Bom, eu coloquei aqui um modelo do roteiro de estudos. Eu sei que os professores já fazem a adaptação curricular, que é o anexo 3, que é da Secretaria de Educação, e aí veio o roteiro de estudos. Não é mais... a impressão que dá é que nós temos um documento a mais. Mas não, é praticamente tudo que é feito no anexo 3 da adaptação curricular, só que ele tem algumas outras situações que o anexo 3 não solicita, não pede. Então, esse aluno, esse roteiro, ele é específico para o professor auxiliar, para o professor da sala de recursos e para o professor interlocutor. E agora, nesse momento, para o professor da sala comum, das disciplinas. Quando o aluno estiver em casa e que não estiver presente nas aulas, o professor vai fazer esse roteiro. Quando o aluno estiver presente, ele faz a adaptação, que é o anexo 3. Mas não é nada muito diferente. Esse roteiro ele só tem algumas outras questões, tá? Então, eu vou passar aqui rapidinho para vocês. Eu vou precisar colocar a identificação do aluno na escola. Por que a escola? Às vezes, o aluno frequenta uma determinada escola e frequenta a sala de recurso em outra escola. Então, vou dar o exemplo de Dracena. O aluno é da 9 de julho, mas frequenta a sala de recurso da Alfredo. Por isso que eu tenho que colocar o nome da escola. Quando o aluno frequenta na própria escola, como é o caso aqui da Idene, eu vou colocar o nome da escola, né, normal, mesmo assim. O nome do aluno, professor, nome do professor, a série ano que esse aluno está, qual é a disciplina e quantas aulas, né, foi para esse roteiro. Então, pode subir, Claudineia. No roteiro, eu tenho os objetivos, as expectativas de aprendizagem e quais os objetivos que esse aluno deve alcançar. Claudineia, pode passar um pouquinho, subir um pouquinho, que eu não estou enxergando aqui. Tá me ouvindo? Sim. Tô sim, Sol. Tá nas atividades e recursos propostos. Não, aqui não tá. Aqui não tá. Eu acho que a gente está com um pouquinho de diferença aí na internet. A internet, eu acho que sim. Eu acho que sim. A internet de vocês está bem ruim hoje, hein? Travou bastante. Aí desde ontem a internet está dando trabalho. Deixa eu tentar abrir aqui. A gente vai se virando, né? Deixa eu abrir aqui o roteiro no celular. Tá jóia. Peraí, vou abrir aqui e vou falando. Porque aqui ele não sobe. Isso aí, você vai acompanhando daí, eu vou subindo para o pessoal daqui, conforme eu vou acompanhando a sua fala. Pronto, eu consegui abrir aqui, gente. Vamos lá, vamos continuar. Bom, tem os objetivos. Quais as expectativas de aprendizagem? Quais os objetivos esse aluno deve alcançar? Então, o que eu quero, o que eu vou ofertar e o que eu quero que esse aluno desenvolva? Qual a dificuldade que ele tem? Quais as habilidades e competências o aluno precisa desenvolver? E aqui eu coloquei atividades e recursos propostos. Por exemplo, coloquei atividade 1, atividade 2, atividade 3. Isso é só um modelo, não significa que vocês vão fazer 3 atividades, ou mais, ou menos. Aí é de acordo com o professor e sua disciplina e as aulas que ele tem. Então, vamos supor, eu fiz uma atividade. Qual o tema dessa atividade? E qual recurso eu utilizei? Se eu utilizei vídeo, se eu utilizei figura, se eu utilizei
outro tipo de recurso, centro de mídias, WhatsApp, o que foi que eu utilizei para trabalhar com esse aluno? Aí vem, logo abaixo, vem aqui, a forma, né, a devolutiva do aluno, a forma de acompanhamento e a supervisão de trabalho. Como foi feito? Esse aluno buscou, a família veio buscar o material, foi impresso, como que esse aluno me devolveu o resultado? Por exemplo, esse aluno fez a atividade, levou e não trouxe de volta, eu estou enviando a atividade, mas esse aluno não tá realizando, então tudo vai ser colocado aqui nas observações. Tem as observações e os encaminhamentos. Depois tem aqui o professor especialista, no caso, o professor da disciplina vai assinar, o professor coordenador, o diretor e dar ciência à família, porque às vezes a família não acaba não cumprindo aquela parte que diz respeito a ela e cobra que seja feito atividades com o aluno, mas ali na hora que é a parte dela, nem sempre ela corresponde. Então, eu tenho um roteiro aqui, que é um roteiro de estudo para o aluno em casa, né? Está preenchido, esse já está preenchido, eu trouxe o modelo para vocês olharem. Eu estou seguindo no celular, eu não sei se todo mundo está conseguindo ver, porque aqui para nós ele não mudou de lugar. Sol, pode ficar tranquila que eu tô espelhando aqui, eu tô acompanhando direitinho com a sua fala, tá? Tá sendo espelhado e conforme você vai falando... Isso, aí não tá, mas depois o pessoal da coordenação passa para os professores. Então, vamos lá. Sim. Aqui tem um modelinho, né? Então, tem o nome da escola, é uma escola fictícia, eu coloquei aqui Monteiro Lobato, nome da aluna Maria Aparecida, a série, a professora, a disciplina, no caso aqui foi matemática, 2 aulas. Qual o objetivo dessa aula de matemática dessa professora com esse determinado aluno? Ela queria desenvolver conceitos matemáticos rudimentares, identificar, selecionar, classificar, seriar, variar. Tem alguém com o microfone aberto e uma criança falando no fundo. Obrigada, gente. É porque acaba atrapalhando, tá? Aí vem foi mal, desculpa. Tudo bem, não tem problema, é assim mesmo, vamos lá. Aqui tem as atividades e os recursos propostos. Então, dentro desse objetivo, dessa disciplina, dessas 2 aulas, quais foram as atividades que eu propus para esse aluno e quais foram os recursos que eu utilizei? Então, a professora utilizou para esse aluno, no caso aqui a gente vê que é um aluno que tem autismo, jogos eletrônicos, app para o celular ABC do autismo, app para o celular Kids, vídeos. Então, ela foi colocando aqui todos os possíveis recursos que ela utilizou para trabalhar com esse aluno, para alcançar esses objetivos que ela tinha na disciplina dela, tá? Colocou aqui, material concreto, experimentos. Então, o que a gente tem que pensar? O aluno da educação especial, que tem alguma deficiência, tirando a deficiência, às vezes o aluno com deficiência auditiva e visual, ele não tem tanta dificuldade em entender como realizar a atividade. Mas nós vamos ter uma dificuldade maior com os alunos que apresentam uma deficiência intelectual e até o autismo. Às vezes o autismo associado a uma deficiência intelectual. Eles têm dificuldade em entender o abstrato. Por isso que é necessário, e principalmente agora nesse momento que eles estão em atividade remota, fica difícil eles entenderem o funcionamento das coisas. Então, se o professor não tiver contato com esses alunos, o próprio professor da disciplina precisa manter o contato, porque se ele não tiver contato com o aluno não consegue absorver essa ideia de que ele está em casa, mas ele está em aula, que ele tem que fazer atividade. Porque é difícil entender, principalmente para uma pessoa que tem autismo, e criança ainda, ou um pré-adolescente, que ele tem aula, mas está em casa. Então, esse processo é delicado. A escola que tem um professor de sala de recurso, ele vai fazer essa ponte, né, entre o professor da sala comum e a família e o aluno. E o que tem o professor auxiliar também. Nesse momento, a educação especial precisa trabalhar em parceria.
nós precisamos ser parceiros. Então, todos aqueles que são envolvidos com a educação especial vai se envolver com o professor da sala, porque não adianta a gente trabalhar nessa situação de educação especial, cada um no seu quadrado, porque não vai funcionar. Então, eu preciso do apoio do meu colega especialista na disciplina, e o meu colega que é especializado em educação especial vai precisar auxiliar esse professor da sala comum também, tá? Aí, pensando assim, como esse aluno entende melhor as atividades? Ele entende melhor de forma concreta. Com um aluno que não tem deficiência, às vezes eu mando uma atividade pelo WhatsApp, para ele realizar, e ele vai acessar, vai abrir essa atividade, ou mesmo ele pega a atividade impressa e ele vai entender. O aluno da educação especial, às vezes ele precisa visualizar, fazer a experiência daquela atividade para ter um entendimento melhor. E às vezes acaba sendo até facilita o trabalho do professor e o entendimento do aluno. Eu recebi uma atividade de uma professora ano passado, que ela precisava ensinar, eu dei esse exemplo em todos os momentos da TPC, porque eu achei muito interessante. Ela precisava ensinar fração para o aluno, e ele não entendia da forma abstrata, da forma comum a todos. Então, o que ela fez? Ela gravou um vídeo, utilizando uma maçã, e conforme ela ia cortando a maçã, ela ia explicando o que significava. Por exemplo, a maçã está inteira, agora eu tenho metade. Agora eu tenho aqui, eu cortei a maçã em 4 partes, eu tenho 1/4, 2/4, então ela foi explicando o que era a fração para esse aluno. E dessa maneira ele conseguiu entender. Depois ele fez em casa, utilizando uma outra, acho que foi a mesma fruta, se eu não me engano, e gravou o vídeo para ela. Então, às vezes eu solicito para esse aluno fazer uma atividade e a família vai filmar essa atividade para me mandar de volta, para eu saber se teve uma compreensão daquilo, né, que eu gostaria de atingir com o meu aluno. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui, acho que eu esqueci o celular. E aí vem aqui a devolutiva do aluno. A mãe do aluno gravará vídeos, áudios do aluno relatando suas experiências e conclusões. Foi isso que eu já disse para vocês. À medida que as devolutivas acontecem, a professora acompanhará a evolução do aluno em contínua avaliação. Então, é possível avaliar a aprendizagem do aluno através daquilo que ele me retorna. E aqui as observações. É bem curtinha, a intenção era só mostrar um modelinho mesmo para vocês. E eu espero ter contribuído, espero que contribua, e qualquer necessidade, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, podem me procurar na diretoria, que eu estou aqui para ajudar, tá bom? Acho que é isso, acho que eu não estou esquecendo de nada, não. Outra coisa, pessoal da educação especial, a sala de recursos, professor auxiliar, professor interlocutor, não entra nessa porcentagem de aluno, tá? É 100% de presença. Então, o aluno que tem uma deficiência auditiva, ele precisa do professor interlocutor, é 100% na escola de presença. Não tem como deixar ele fora das aulas em casa, porque esse professor interlocutor não vai ter como fazer esse trabalho com o aluno em casa. Então, ele precisa vir para as aulas, participar das aulas e o interlocutor junto. Professor auxiliar, a mesma coisa, porque o professor auxiliar é solicitação de Ministério Público. O professor vem para auxiliar o aluno. Então, se não tem o aluno na escola, não tem como esse professor continuar, né, o auxílio. É claro que quando o aluno precisar faltar, não puder participar por algum motivo, às vezes é grupo de risco, não está frequentando porque tem algum problema de saúde, aí esse professor vai fazer o trabalho também remoto, mas tem que ser comprovado através de laudo clínico. Então, e lembrando que o aluno da educação especial, ele frequenta a escola como qualquer outro aluno, tá? Ele não vamos dizer assim, ele não deixa de participar das aulas por ele ter uma deficiência, a não ser que ele tenha uma doença que o impede de frequentar por motivo clínico, asma, bronquite, a doença que todos os outros, né, também passam a ser do grupo de risco, diabetes, pressão alta. Caso ele tenha deficiência apenas, não é motivo para não comparecer à escola, a não ser que a família não queira, e aí já é outra história, tá bom? É isso aí. E qualquer coisa, se tiver alguma pergunta, podem fazer.
E encerrando aqui a minha parte. Obrigada pela participação de todos. E precisando de ajuda, estamos aí. Tchau e até a próxima. Claudineia, Ana Laura, passo para vocês. Obrigada, Sol. Obrigada. Nada. Até a próxima. Até, Sol. Obrigada. Obrigada, pessoal, pela participação de todos. Tenham um bom dia. Até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela atenção, pela paciência. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até uma próxima. Obrigada mesmo. Valeu, pessoal. Gostaria de agradecer também. Muito obrigada e até a próxima.